né? Na minha opinião, quem toca na bola por último é o Dudu, e ele marca escanteio. Do escanteio sai o gol para a equipe do Galo. Fala do Clássico Mineiro, é pegado, disputado, confuso, guerreado. O juizão não foi bem, não. Muitas polêmicas de arbitragem, brigas dentro de campo. Quem resume pra gente o clássico empate em 1-1 entre Atlético e Cruzeiro é a Nath Andrade. Em um jogo com polêmica de arbitragem, Atlético e Cruzeiro empataram em 1-1 aqui na Arena MRV. No último clássico do ano, a maior responsabilidade era dos donos da casa, que precisavam vencer para se afastar ainda mais do Z4 e reduzir a vantagem do maior rival dentro da própria casa. E por isso, a torcida compareceu em bom número para apoiar e empurrar o Galo, que começou dominando as ações de ataque. A melhor chance foi de Scarpa, que mandou à direita do gol de Cássio. O goleiro celeste precisou ser substituído ainda no primeiro tempo, depois de um susto, quando foi atingido na cabeça por William. Cássio ficou caído no gramado e foi encaminhado para exames complementares no hospital com protocolo de concussão. Léo Aragão entrou e foi exigido nos minutos finais da primeira etapa, porque o Galo seguiu forte no ataque. Mas o futebol tem aquela máxima, quem não faz, leva. E logo no início do segundo tempo, a defesa atleticana cochilou, Caio Jorge avançou e deixou Matheus Pereira na boa para abrir o placar para o Cruzeiro. A resposta do Galo foi imediata. Depois da cobrança de escanteio, Juan de cabeça completou para o gol e empatou o clássico. O gol atleticano gerou muitas reclamações dos cruzeirenses. Eles reclamavam que o escanteio que originou o gol, na verdade, teria sido um tiro de meta. Nisso, Caio Jorge fez o clássico sinal de roubo com as mãos. E a arbitragem expulsou Romero, mas depois se corrigiu, mandando o artilheiro do Brasileirão para os vestiários mais cedo. Com um a mais em campo, o Galo seguiu pressionando e chegou a acertar a trave do rival. Mas não teve jeito, empate na Arena MRV, um gol para cada lado e fim de papo. El único time que propuso ganar fue Atlético. Un error no forzado nos llevó a tener que virar el resultado. Yo creo que de punta a punta, más allá de algún tipo de imprecisión en ataque y de apuro en algún momento, impidió que Otimi gane el juego hoy. Si no, porque la superioridad fue muy grande. Mau resultado para nós, porque o nosso objetivo era conquistar os 3 pontos. Na figura que foi o jogo, acaba por ser um ponto positivo. Tenho alguns anos já de carreira, eu nunca vi um árbitro puxar 4 vermelhos e só acertar não. 4 vezes o vermelho do bolso e só acertar numa expulsão. Eu nunca vi isto no futebol. Isto mostra um comportamento de ansiedade, mostra um comportamento de não estar preparado para o desafio. Mas ele até é responsável. Não, ele foi colocado aqui. Se ele foi colocado, alguém que tem responsabilidades o colocou aqui. É fácil chegar aqui e bater no ar. Porra, ele estava nervoso, ele não sabia, ele estava decidindo tudo errado, além do escanteio que toda a gente viu. O escanteio toda a gente viu. Pelo protocolo de concussão, o goleiro Cássio desfalca o Cruzeiro no próximo sábado contra o Fortaleza. No mesmo dia, o Atlético enfrenta o Corinthians fora de casa. Obrigado, Nath. A gente ouviu o Leonardo Jardim falando, né? Tentou tirar o amarelo, tirou o vermelho. Enfim, vamos começar com isso. As polêmicas, a arbitragem, mais uma vez, é assunto aqui no nosso Sport Center. A Nath Andrade traz uma informação relevante, que é bom a gente falar. O Lucas Silva contou para ela agora há pouco que o time do Cruzeiro pensou em sair de campo depois do gol do Atlético, do polêmico gol do Atlético, na verdade, do escanteio que gerou o gol. Houve a inversão ali na marcação. Agora sim, vamos lá, arbitragem. E deu empate, Atlético Mineiro 1 e Cruzeiro 1. Paulo César Zanovelli, árbitro mineiro, bastante confuso nessa noite. Foram 35 faltas, 4 cartões amarelos e um cartão vermelho. Em 2 oportunidades ele trocou. Era para dar o amarelo e deu vermelho. E aí retirou. O árbitro tem que usar o cartão vermelho no bolso da bermuda de trás e o amarelo na frente. Ele prefere usar os 2 na camisa na frente. E aí fez uma confusão tremenda, mas corrigiu a tempo. E depois botou um lance bastante duvidoso, né? Na minha opinião, quem toca na bola por último é o Dudu, e ele marca escanteio. Do escanteio sai o gol para a equipe do Galo.
e botou corretamente o centroavante Caio Jorge para a rua porque fez gesto de roubo, que o árbitro estava roubando. Isso é cartão vermelho. Nessa decisão, ele acertou, mas a arbitragem foi bastante confusa. Boa noite, meus amigos. Valeu, Carlos Silva, muito obrigado. Boa noite, amigo. É claro que o jogo é condicionado muito pela expulsão do Caio Jorge, né? O Cruzeiro com 10 acaba mudando ali, vira um duelo tático entre os treinadores, mas o Atlético não mostrou força para vencer o jogo, acabou até botando o Hulk, né? Que mais uma vez estava no banco de reservas, mas acabou mesmo em 1-1 num jogo maluco, né? Porque como a gente viu, o vacilo do Gabriel Menino acaba gerando o gol do Cruzeiro. Um minuto depois tem o gol de empate e a expulsão que muda o panorama da partida. Quer dizer, a torcida do Cruzeiro comemorou durante pouco tempo, Elton. O Matheus Pereira faz o gol logo no início do segundo tempo e o Juan Tressoldi, né, contratado recentemente, jogador do Sassuolo, fez de cabeça, como a gente viu aí nos melhores momentos, e o Simon trouxe as polêmicas de arbitragem. Edu, vamos tirar tudo isso, né, história da arbitragem, das polêmicas, do Lucas Silva querer tirar o time de campo, das reclamações dos dois lados, foi um jogo ruim. Atlético e Cruzeiro não têm feito bons jogos, não têm sido clássicos tecnicamente interessantes de se assistir. É claro que tem todo o componente da rivalidade, são duas equipes que protagonizam hoje, né, competições internacionais. No ano passado, o Cruzeiro foi a final da Sul-Americana, o Atlético final da Libertadores. Os dois já se enfrentaram recentemente em final de Copa do Brasil, disputando o título brasileiro, né? O Cruzeiro ganhou 2 títulos recentes, o Atlético saiu da fila depois de 50 anos. Então, são dois protagonistas do futebol brasileiro e já vimos clássicos melhores do que os que temos visto no ano de 2025. Os dois da Copa do Brasil, sobretudo, e esse do Campeonato Brasileiro. Jogo muito pegado, jogo de muitas faltas, de muitas reclamações. O Caio Jorge um pouco acima do tom até, né, deu ali uma provocada no Roman, né, pegando no braço do Roman. O Roman está com o braço fraturado. O Roman foi reclamar, inclusive, com o árbitro. Depois fez esse sinal de roubo, acabou sendo expulso. Do lado do Atlético também um time sem essa intensidade ofensiva, o Bernard funcionando como um falso 9, né? Um time que ficou muito preso na marcação do Cruzeiro, que tem um sistema defensivo muito sólido. Eu acho que foi um resultado ruim para o Atlético, porque o Atlético continua distante ali dos primeiros colocados, né? O Atlético tem essa questão de olhar também para a Sul-Americana, que pode ser uma tábua de salvação da equipe, né? Conquistar um título importante nessa temporada e ir para a Libertadores através da Sul-Americana. E o Cruzeiro, Edu, um empate ruim pensando no título, né? A gente coloca o Cruzeiro como candidato, mas hoje o Cruzeiro está mais próximo do quarto do que do segundo, né? E aí a gente está vendo os números do jogo, onde o Cruzeiro foi melhor, onde o Cruzeiro teve mais oportunidades, mesmo tendo um jogador a menos, com o Caio Jorge expulso no segundo tempo, teve muito mais posse de bola, teve muito mais finalizações, muito mais mesmo. E a gente fala dessa questão do problema ofensivo do Atlético, tendo o Dudu, o Bernard e o Rony, um ataque muito leve, mas com pouca contundência, e não soube aproveitar as oportunidades que teve. E por isso o resultado para o Cruzeiro é ruim, né, na disputa pelo título. Agora é pensar em se manter na posição que está no mínimo, né? Ficar entre os 4 primeiros colocados, até porque o Cruzeiro também tem uma chance de título, né? O Cruzeiro tem as semifinais da Copa do Brasil no fim do ano. O Leonardo Jardim definiu bem, né? Um jogo acaba sendo atípico, tudo o que aconteceu na partida, né? E em função do que aconteceu, o Cruzeiro pode até comemorar esse resultado, esse ponto conquistado, mas é claro que na briga para ficar com o título brasileiro, o outsider Cruzeiro, como disse o Leonardo Jardim, acaba perdendo o pique aí. Vamos começar a falar da briga pelo título, pegando como gancho o empate do Cruzeiro. E vamos ouvir agora Jorge Sampaoli e Leonardo Jardim. Vamos lá. Opa! Que isso? Vai ou não vai? Se não vai, a gente segue daqui, hein? Se não tiver, não tem problema, a gente segue daqui. Tá ok? Então vamos comentar, daqui a pouco a gente coloca Tem, mas acabou. Leonardo Jardim e o Sampaoli. Como é que é? Tem, mas acabou. Tem, mas acabou. O Cruzeiro dá para comemorar esse empate, né, Eugênio? Porque o Atlético estava melhor, o Cruzeiro teve jogador expulso, Caio Jorge perdendo a cabeça.
O árbitro parece que estava em outro planeta, um clássico maluco, o que aconteceu com ele, porque ele saiu distribuindo cartão vermelho à torta e à direita para todo mundo. Errava, depois ele, não, peraí, não é vermelho, é amarelo. Aí depois Paulo César Zanovelli da Silva. Depois ele deu vermelho pro Lucas Romero, que não era para ele, porque ele não viu, né? Foi o gesto do Caio Jorge, que gerou a expulsão, né? De que estava sendo roubado. Foi nas costas do árbitro. Então alguém falou pro árbitro, ó, tem um jogador dizendo que você tá roubando. Deduraram o Caio Jorge. E aí ele pergunta quem? Alguém responde pra ele, é o Romero. Ele vai no Romero dar o vermelho pro Romero. O Romero fica maluco, enlouquecido, até que o VAR chama e fala, ó, não foi o Romero, foi o Caio Jorge. Ele vai dar a aliás, essa era pra ele ficar bem pé da vida com o VAR, né? Quer dizer, com quem avisou. Porque avisou errado. Ele já tinha se embananado 2 vezes por conta própria, mostrando o cartão vermelho em vez do amarelo. E aí, na hora que ele expulsa um jogador, porque de fato não tem que fazer aquele gesto, é surreal, né? Surreal. Assim, a irresponsabilidade, ela tá em todos os setores hoje do futebol, né? A irresponsabilidade, ela Capitei, amado mestre. Cara, ela predomina. Assim, ela tem sua mensagem. É uma loucura. E o cara faz esse gesto, obviamente vai acabar sendo expulso. Foi um jogo, né? Como se não tivesse câmera e outros árbitros que pudessem ver e denunciar. E sabe o que é pior, assim? Foram lances bizarros, né? Assim, que a gente já nem conta mais da arbitragem. Mas só para tocar mais um pouco. Quando ele expulsa o Lucas Romero no lugar do Caio Jorge, o Romero fala para ele... Mas aí já era pra expulsar. É um caminhão, cara, de melancia carregado com abacaxi. Ele tinha tudo naquele caminhão. O Romero fala tudo, deve ter falado da família toda. Aí como ele errou, ele relevou tudo que o Romero falou. Olha lá, dá uma olhada. Ele falou diabo. Aí ele falou, errei. Não, porque você imagina o seguinte, né? Tudo que o Romero deve ter falado. Já saiu xingando depois. Só que é isso, o cara só fez tudo isso porque eu errei de forma grotesca, que o VAR errou. Ele gerou uma imagem pra meme do mundo inteiro. O juiz dizendo que foi roubado. Isso, exatamente. Ele girando o dedo. Essa imagem vai ser lembrada por muito tempo. Isso é meme pra sempre. O árbitro do jogo fazendo sinal de que tá roubando. E outra, tudo é desproporcional, né? A gente tá vivendo uma insanidade, um momento de loucura coletiva, tudo é uma insanidade. E tudo isso é porque, foi tiro de meta, não foi escanteio. Quer dizer, não é que foi um pênalti que foi dado... Mesmo a flor da pele, já. Cara, é uma insanidade. E a gente ficou faltando assim, claro que o VAR não interfere nesse tipo de decisão, mas pra gente, tá vendo o jogo, foi faltando uma imagem mais definitiva sobre a jogada que originou o escanteio. E não só o escanteio, foi um escanteio cobrado muito rápido. Não deu tempo da defesa do Cruzeiro se posicionar. Uma bola que o Atlético vai subindo marcação. O Dudu, inclusive, está nessa jogada. Ele pressiona. Sim. A bola sai pela linha de fundo, o árbitro marca escanteio, bate muito rápido o escanteio e sai o gol. Daí vem a reclamação em cima do lance, né, que acaba dando a expulsão do Caio Jorge. Um jogo que teve ainda, além disso, a substituição do Cássio, porque foi atingido na cabeça, parece até que desmaiou no campo, né? Pelo William, né? Foi o William, lateral direito. Teve jogador vomitando em campo. Um jogador que vomitou em campo. Teve o Caio... de tudo. É a lambança dos cartões. Dando tapa no jogador que estava com a mão quebrada. Aí realmente, assim, E aí ele usou... na verdade, foi bem irresponsável. O Ivan Roman, a mão que teve... Ele foi dispensado. Olha a lambança dos cartões aí. A mão fraturada, ele não colocou proteção na mão fraturada. Ele colocou na outra, justamente para chamar atenção. E ali o Caio Jorge tenta apertar a mão. Tá? Isso eu acho um negócio assim, a gente já está indo para outro nível. Se você tem um companheiro contundido e você ainda quer ampliar a contusão dele, é algo assim bem pesado para a gente discutir, até se vale a pena ter alguém assim na seleção brasileira. Então, boa. Acho que já entra num nível que não é legal. Voltar para os anos 70, 80. A gente estava discutindo isso na redação. Caio Jorge, tudo bem, ele não é aquele cara que a gente ia colocar lá na nossa coluna lá de garantido da Copa. Ainda não é isso, né? Tem outras opções e tudo. Só que ele está no bolo ali, de alguma forma. E ele é um jogador importantíssimo para o Cruzeiro, fundamental. A postura dele no jogo hoje foi lamentável.
Primeiro, achar que ninguém ia ver isso aí. Queria fazer um gesto de 250 câmeras em cada canto do estádio. Não, mas ele não achou que ninguém ia ver. Eu acho que ele achou que não ia dar em nada. Ou o que também é uma burrice. Achou que não vai dar em nada. E ele continua argumentando com esse quarto Exatamente. árbitro, né? Destemperado e fazendo esse tipo de coisa, né? Que o Calçado citou aqui, que é tentar ampliar a lesão de um companheiro. Isso foi flagrado, né? Quer dizer assim, hoje o Caio Jorge teve uma atuação lamentável no clássico. E outra coisa, assim, o primeiro tempo, primeiro que eu acho que assim, nos 90 minutos, eu vou chegar no Caio Jorge, mas nos 90 minutos, o Atlético perdeu uma grande chance de vencer o Cruzeiro. Sim. Primeiro porque foi bem melhor do que o Cruzeiro no primeiro tempo e desperdiçou as chances que criou. E porque no segundo tempo, graças ao seu Caio Jorge e essa irresponsabilidade que ele cometeu, o Atlético jogou com um bom tempo com um jogador a mais para vencer essa partida. Então, acho que é um jogo, no fim das contas, que deixa os dois times chateados com o resultado, ou pelo menos o cruzeirense que achava que a briga pelo título era possível. Porque, para mim, depois desse resultado e das vitórias de Flamengo e de Palmeiras, e considerando que Flamengo e Palmeiras têm um jogo a menos, e que se o Flamengo vencer, ele abre 8 pontos sobre o Cruzeiro, se o Palmeiras vencer, ele abre 11 pontos sobre o Cruzeiro, eu não consigo mais ver o Cruzeiro como um candidato ao título. Por outro lado, a meta do treinador, que sempre foi se classificar, a chance do Cruzeiro perder uma vaga direta na Libertadores, na fase de grupos, é mínima. Mas tudo isso para dizer, o segundo tempo tinha voltado diferente, poderia ser diferente, e o Caio Jorge, ao fazer o que fez, acabou também, porque o que eu quero dizer é, o Cruzeiro muitas vezes, em vários jogos desse campeonato, foi um time que não criava tanto, não tinha tanto volume, e na hora que tinha chance, matava o jogo, vencia a sua partida. Então o Cruzeiro poderia até vencer esse jogo. É óbvio que na hora que o Caio Jorge faz o que fez, ele praticamente acaba. O que me chama a atenção do jogador que é candidato a ir à Copa do Mundo, não é um favorito, mas obviamente ele está na briga, é que no clássico, quando você pensa que o jogador precisa crescer em desempenho, e o desempenho depende muito de como você usa a sua vontade de ganhar, a rivalidade para aumentar o seu poder de concentração, porque na seleção brasileira, se o Brasil avança para o mata-mata, fase de grupo já é muita pressão. Se avança para o mata-mata, se tem que cobrar um pênalti, se vai ter uma chance para resolver o jogo, a parte mental ela é muito mais pesada ainda. Então hoje era um clássico, era um jogo para o atleta em excelente fase, num ano histórico para ele, em que jogadores maiores que ele foram para o banco de reservas e ele virou titular absoluto. Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Chega à seleção brasileira, artilheiro do campeonato mais difícil que a gente tem aqui em disputa, de chegar no clássico e, sabe, não precisa resolver o clássico, mas deu uma assistência, foi decisivo pro gol do Cruzeiro. Mas tem a mentalidade que aumenta a chance do time vencer. Ele não trabalhou a favor dele. Ele não trabalhou a favor dele, essa é a questão dele. Ele trabalhou, não. Porque é o seguinte... E o Ancelotti vai olhar isso. Sim, você tem um treinador hoje que tem uma cultura diferente. Ele pode pensar de duas formas. Uma é, dane-se, o cara pode fazer o que quiser no clube, eu quero ele na seleção. Não me parece que é a postura dele. A outra é, poxa, eu preciso observar um aspecto mais amplo para chamar um jogador. Não é? Se ele pensar assim, hoje ele trabalhou contra. Não é com essas atitudes. É óbvio que uma atitude assim não ia afastar da seleção o Vinícius Júnior. Acho que se o Vinícius Júnior fizesse isso... Porque aí tudo bem, você tem graduações, que é o que o Calçado está falando. Você pode usar como critério de desempate esse tipo de coisa, esse tipo de avaliação. Agora, o Caio Jorge não é que ele está no começo da fila. A gente falava aqui outro dia, ao montar ali, quem está garantido, quem está perto, quem não está, a gente falava do Igor Jesus, que é um cara que acho que para levar um centroavante tem boas chances. A gente falava do João Pedro. O Matheus Cunha não é centroavante, esse acho que está mais perto da Copa do Mundo. Se você falar de jogadores que não estão sendo chamados, mas que também podem se colocar nessa briga, você vai incluir o Pedro, que hoje fez gol, o Vitor Roque, que está jogando uma bola absurda. Então, assim, é muita gente brigando muito por fora. E acho que o Caio Jorge está entre esses brigando muito por fora. Então, era bom pensar. Outro técnico, outro tempo, mas também um vencedor. Vale lembrar que o Djalminha
craque. Cara, lembrei dele agora enquanto por uma cabeçada que deu no Javier Irureta. Exatamente. O treinador dele não foi à Copa do Mundo. Só assim. Era mais grave, Copa né? América. Mais grave. Era a Copa América, né? Não, Copa do Mundo. Não, Copa do Mundo. 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 Aí ele Felipão técnico. Felipão técnico. Aí foi o Ronaldinho, não foi isso? Aí foi Denilson, se eu não me engano. Você me manda Não, mas eu acho que o Irureta Agora posso enganar você. Acho que o Irureta era... assim, o Djalminha no Deportivo La Coruña, Tudo bem que faz tempo. num treinamento, dá uma cabeçada no treinador dele e aí a seleção brasileira tira. Mas o treinador podia olhar e falar, olha, é craque, resolve, joga muito comigo não vai fazer isso. Eu acho que na hora que você olha quem você vai convocar para uma Copa do Mundo com pouco tempo de trabalho, você vê o Ancelotti. Estou tentando lembrar se algum jogador do Ancelotti em jogo grande perdeu a cabeça desse jeito. Isso é um clássico. Cruzeiro estabeleceu a situação dele como um time que vai à fase de grupos da Libertadores, que dificilmente disputa o título. Se por ser simplesmente um clássico, um jogador perdendo a cabeça desse jeito, se isso não joga contra o atleta, eu desconfio, eu não tenho resposta absoluta, obviamente, eu não conversei com o Ancelotti, que atrapalha. Você acompanha bastante futebol argentino, né? Já acompanhei mais, mas eu adoro. Mas você concorda comigo que esse tipo de atitude no futebol argentino jogaria a favor para ele para uma seleção? Depende. Jogaria a favor. Depende. Porque é muito do jeito deles de se comportar. Uma coisa é o cara usar, entenda bem a palavra, a maldade do futebol para ganhar o jogo, e outra é ele perder a cabeça completamente e atrapalhar o time. Eu tenho dúvida. Mas eles fazem muito isso. Era Djalminha, Copa e foi o Kaká. O Felipão. Foi o Kaká no lugar dele? Foi o Kaká. Tá. O Felipão falou que cara, não sei, acho que tudo tem limite. Competir, eu acho que competir é outra coisa, né? Porque ali ele atrapalhou o time. Caio Jorge, não é só do gesto que ele fez. É de toda a atitude dele no jogo, E o impacto que ele fez no jogo, com o adversário. no jogo. É a postura dele dentro de um jogo que é um jogo mais nervoso mesmo, porque é um clássico, está no campo do adversário. Esses jogos fervem mesmo. E muitas vezes o argentino ele quer o jogador que ferve. Ele quer o jogador que vai, às vezes, passar dos limites. E muitas vezes já se utilizou desses recursos. Mas não é a postura, por exemplo, do europeu, no caso aqui do Ancelotti, que está no cargo de técnico da seleção brasileira. Sim. A gente já vai entrar Conversa com o Lugano. A gente já vai entrar no assunto E outro do detalhe Palmeiras, também, elogiar a atuação do Flamengo. Atlético, que vem jogando mal várias vezes, Então, hoje jogo diferente. Só que se o cara for expulso do lado do Lugano